Cristo sempre vai estar no lugar do seu desespero. É isso que eu quero tratar com você no nosso devocional de hoje. E para isso, eu quero fazer menção aqui de Mateus, capítulo 14, já ali a partir do verso 22, onde que retrata que assim que Jesus fez aquele milagre da multiplicação dos pães, que inclusive no final sobrou 12 cestos, né? Ao final desse grande milagre, Jesus fala com seus discípulos: olha, atravessem até o outro lado, peguem o barco e vão na frente, porque eu vou despedir da multidão. E os discípulos simplesmente obedecem o que Jesus falou. Então aqui eu já quero mencionar para você essa primeira lição que a gente já percebe aqui, que nós precisamos obedecer aquilo que Jesus fala com a gente, sabe? Se Jesus falou para pegar o barco e para ir, nós devemos pegar o barco e ir. O problema é que muitas vezes a gente fica assim: tá, mas e se a gente esperasse pelo Senhor, para o Senhor ir com a gente? Ah, mas e se a gente fosse assim ou assado, enquanto a gente deveria simplesmente ouvir aquilo que Jesus está falando? Se ele mandou pegar o barco e ir, nós devemos pegar o barco e ir, né? Então os discípulos simplesmente seguiram essa orientação, foram obedientes. E a Bíblia vai dizendo ali nos versículos seguintes, né, de Mateus 14 a partir do 22, e a Bíblia vai dizer que lá na quarta vigília da noite, ou seja, por volta de umas 4 horas da manhã, o vento ficou contrário e começou a soprar muito forte contra o barco que os discípulos estavam, né? E aí todos ficaram desesperados, ali pensando: caramba, a gente vai morrer, né? Olha só essa tempestade, olha o barco que está sendo assolado pelas ondas. E aí de repente Jesus começa a caminhar em direção a eles, em cima das águas. Olha que loucura! Jesus começa a caminhar em direção a eles, e aí eles olham nas ondas e vem alguém caminhando. E aqui é a primeira e única vez na Bíblia que cita a palavra fantasma. Caramba, olha que coisa incrível, né? Incrível de se pensar. Eles falaram: olha, vem vindo alguém andando sobre as águas, e é um fantasma. E eles começam a ficar com medo. Olha, independente de quem seja você vai concordar comigo que fantasma não existe, não é verdade? Mas eles ficaram com medo, né? E aí, é um fantasma, e Jesus, vendo o desespero deles, falou: rapaz, não tema, sou eu, Cristo, né? E aí eles: é Cristo, né? E aí Pedro, como sempre, né? Pedro sempre dando um passo à frente, Pedro um ponto fora da curva. Pedro vira para Jesus e fala: se é você mesmo, se é você, Cristo, então me permita ir ao seu encontro por cima das águas. E o mais impressionante é que Cristo fala: vem, pode vir. E Pedro tira o pé do barco e coloca o seu pé na água, o seu primeiro pé, e acredite, Pedro não afunda. Pedro pisa na água como se a água fosse um chão, e de repente ele vai e coloca o segundo pé e fica firme. E ele olha lá para Jesus, e ele está aqui na beirada do barco, e ele olha à frente, Jesus está lá mais distante. E de repente Pedro começa a caminhar na direção de Jesus Cristo, que está exatamente no verso 28 de Mateus 14, ele fala: Jesus, se é o Senhor, então permita que eu vá a seu encontro nas águas. Mas Jesus permitiu, e ele foi, ele simplesmente foi, e Pedro começa a caminhar na direção de Jesus Cristo, e ele vai andando, e ele sente o vento batendo no rosto, a sua roupa ali
tremendo por causa do vento, por causa da força da água, e de repente ele tira os olhos de Jesus, ele começa a olhar para o lado e Pedro começa a afundar. Pedro começa a afundar, e de repente no verso 30 fala uma coisa assim que isso vai ficar de lição nesse devocional. Ele fala: Senhor, salva-me, eu estou afundando, salva-me. E a Bíblia diz que simplesmente Jesus estende a mão e segura Pedro. Isso é incrível, isso é maravilhoso. Esse é o tema do devocional. Cristo sempre vai estar no nosso momento de desespero. Jesus não teve que correr e dar a mão para Pedro. Cristo não teve que fazer algo inédito. Deixa eu ir lá porque Pedro está afundando. Não. A Bíblia fala que Jesus estendeu a mão e segurou Pedro. Cristo estava exatamente no lugar onde Pedro estava afundando, onde Pedro estava desesperado. Cristo estava ali. Cristo estava no momento de desespero de Pedro e estendeu a mão. Aqui nós aprendemos que quando nós começarmos a afundar, quando nós, eu que estou aqui falando com você e você que está me ouvindo, quando nós começarmos a afundar, nós temos que esquecer aquilo que a gente sabe, nós temos que esquecer a nossa experiência, nós temos que esquecer que somos bons nisso ou naquilo. Se a gente está afundando, o que nós precisamos é: Senhor, salva-me. Nós precisamos clamar pelo nome de Jesus. Senhor, salva-me porque eu estou afundando. Eu tenho experiência com o mar, mas eu estou afundando. Eu sou um pescador, mas eu estou afundando. A tempestade veio contra a minha vida e eu estou afundando. Nós precisamos clamar a Cristo no nosso momento de desespero. E o mais incrível, o mais potente e o mais satisfatório é que Cristo estará lá. Cristo estará no nosso momento de desespero para estender a mão para a gente, sabe? Cristo pode estender a mão porque Ele estará lá. Em momentos de desespero, talvez muita gente não vai estar do nosso lado. Nesse momento, nenhum dos discípulos, nenhum dos companheiros de Pedro estavam com ele naquele momento de desespero. Sempre andava junto com Pedro Tiago e João. Só que Tiago e João, apesar de estar sempre com ele, ser carne e unha, nesse momento Tiago e João estavam no barco, que era muito mais seguro do que estar no meio da tempestade, sabe? Então vai ter momentos que eu ou você, os mais chegados da gente, não vão estar conosco. Nós vamos estar sozinhos em meio à multidão. Quer dizer, nós vamos estar sozinhos em meio à tempestade, sabe? E detalhe, foi até bom falar em multidão, porque às vezes nós podemos estar no meio da multidão, mas estaremos nos sentindo sozinhos. E aí Pedro, olha, imagine comigo agora, Pedro afundando e clama: Senhor, salva-me. E o Senhor só estende a mão e pega ele. Cristo estará com você no seu momento de desespero. Cristo estará comigo no meu momento de desespero. Às vezes nós passaremos por momentos de desespero, sabe? A vida não é fácil para mim, não é fácil para você. A vida é complicada mesmo. Quem disse que seria fácil? Se alguém disse para você que a vida seria fácil, esse alguém mentiu para você. A vida não será fácil, porque o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições. O próprio Cristo falou que a gente teria aflição aqui no mundo, sabe? Então, pensa comigo, a vida nos apresentará momentos difíceis, mas cabe a nós passar por esse momento difícil e quando começarmos a afundar, clamar pelo nome de Jesus, porque nós temos que fazer esforço nessa vida, porém Cristo não. Ele só vai estender a mão, porque Ele já está do lado. Cristo está do lado, Cristo está ali, coladinho com a gente, bem do ladinho ali, ó. Só vai estender a mão e nos levantar e nos livrar. E a Bíblia diz que
Cristo pega na mão de Pedro, conduz ele até o barco e as pessoas começaram, que estavam no barco, falou assim: esse homem é o Cristo mesmo, porque ele acalmou a tempestade, ele acalmou o mar, ele removeu a fúria da natureza. Então todos que ali estavam teve a experiência de que Cristo acalma o mar, mas somente Pedro teve uma experiência exclusiva com Jesus, porque ele não ficou no barco, ele andou sobre as águas. E há muitos pregadores que dizem que Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Deus. Sabe por quê? Quando ele falou: Senhor, se for tu mesmo que estiver aí, me permita que eu vá até você. E Jesus falou: venha. Então quando ele falou venha, Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Cristo, dizendo para ele ir. Sabe? Então, às vezes no nosso momento de desespero, tribulação, angústia, nós falamos: Senhor, permita-me ir até o Senhor. Nós precisamos aprender a ir até o Senhor. E o Senhor vai falar: venha. Então nós precisamos aprender a andar sobre a sentença, sobre a palavra de Cristo, porque a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por Cristo, para Cristo, em Cristo, por intermédio de Cristo, e sobre a palavra de Cristo, sobre Cristo é que se mantém todas as coisas. Então todo o Gênesis que narra lá a criação do mundo fala sobre a palavra, e a palavra era o próprio Cristo, e tudo hoje se mantém pela palavra de Cristo, sabe? Então nós precisamos aprender a andar sobre a palavra que Cristo direciona sobre a nossa vida. Se Cristo falou, está falado. Então nós temos que ir em direção a Cristo. E quando nós começarmos a afundar, não porque a palavra falhou, mas porque a nossa fé falhou, porque Cristo chama a atenção de Pedro, fala: Pedro, você é um homem de pequena fé, porque duvidastes, cara? Por que você duvidou, sabe? Mesmo quando a gente afundar na nossa pequena fé, a gente precisa clamar: Senhor, salva-me! E Ele estenderá a mão e nos salvará, nos colocará em lugar seguro novamente. Sabe? Então essa é a lição central, é a lição maior que eu quis deixar para você no devocional de hoje. Cristo sempre estará no lugar do nosso desespero para nos salvar. Na minha vida, vira e mexe, acontece momentos de desespero que eu preciso aprender a clamar ao Senhor. Eu preciso aprender a clamar a Deus nos meus momentos de desespero. E eu espero que esse devocional tenha agregado valor à sua fé, à sua alma, tenha edificado você para que você também aprenda a clamar ao Senhor no momento de desespero. E acredite, quando você clamar, Ele vai estender a mão para te salvar. Mas será que Ele vai fazer isso mesmo? A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, se você clamar o nome de Jesus, o nome que é acima de todo nome, Ele virá ao seu encontro. Talvez você fez vários clamores, talvez você tentou várias coisas e todas elas falharam, mas agora é o momento de você clamar no nome que não irá falhar em relação a você. Ele te estenderá a mão, Ele estenderá a mão a seu favor. E eu quero enfatizar, eu quero repetir: Cristo estará no lugar do seu desespero para estender as mãos a seu favor. Eu espero de verdade que esse devocional tenha agregado valor para a sua vida, edificado a sua fé. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo devocional.